Bom dia, crianças! Hoje, segunda-feira, dia de fazer um pouco de português. Na semana passada, nós começamos a ler um texto teatral sobre um homem, o Ebenezer. Hoje nós vamos continuar lendo esse texto, A Última Chance, da página 44, a parte final dessa história, dessa peça de teatro. E vamos descobrir o que realmente aconteceu com Ebenezer. Então você vai pausar o vídeo, vai ler o final da peça teatral, que começa na página 44 e termina na página 47. Vou te esperar, você vai terminar de ler e depois a gente vai continuar a nossa atividade. Vamos lá. Agora que você já terminou de ler, na página 48, a autora do texto teatral que você leu nasceu em 1957, na cidade de São Paulo. Em 1986, ela publicou seu primeiro livro destinado ao público juvenil, Crescer é Perigoso. Além de textos teatrais, ela escreve romance para o público adolescente e já conta com mais de 100 livros publicados. Olha que legal! Número 1. Quais personagens que aparecem nesse trecho ainda não haviam aparecido no trecho da leitura 1? Então, o senhor e a senhora Fitz e Laura. 3. Segundo Ebenezer, por que ele pediu a Laura para que esperasse para se casar com ele? Porque ele queria ficar rico, não é? Porque assim ele daria tudo para ela. Número 4. Ao iniciar sua carta, Laura explica por que resolveu escrever em vez de falar com Ebenezer pessoalmente. Qual é a justificativa dela para isso? Ela tem medo do homem que Ebenezer se tornou. Ela não reconhece mais. 5. Na sua carta, Laura diz que Ebenezer mudou. Quais são suas principais características após essa mudança ressaltadas por Laura? Generosidade? Não. A paixão pelo dinheiro? Sim. A ganância? Sim. A compaixão? Não. Então vocês vão marcar a paixão pelo dinheiro e a ganância. 6. Releia o trecho. Ebenezer parece cansado e triste. Por favor, fantasma, leve-me de volta ao escritório. Chega dessas lembranças. O que esse trecho indica sobre os sentimentos de Ebenezer em relação às lembranças do seu passado? As lembranças perturbam, não é? Ele, que se mostrou cansado e triste. Ele ficou triste porque ele viu como ele estava agindo, não é? Número 7. Segundo ato termina com o fantasma dos natais passados, recitando ou cantando alguns versos. Que relação há entre esses versos e a história de Ebenezer? No verso, o fantasma fala de ficar só e não se não fizer a coisa certa, não é? Ele vai ficar só se não fizer uma coisa certa, vai se tornar um homem solitário, triste, sem amigos e sem família. Página 50. Observe a cena a seguir do filme Os Fantasmas de Ebenezer
e também inspirada em uma obra, um conto de Natal. É possível identificar quem são os personagens retratados nessa cena? Sim, dá pra gente identificar, não é? Tem Ebenezer, o fantasma dos natais passados, olha aí lá atrás no fundo, Laura, não é? E Ebenezer, no passado. Identifique e copie o trecho do texto teatral que corresponde a essa cena. Para diante da moça que sorri e o aceita como par. Para diante da moça que o sorri e aceita como par. Agora na página 51, estudo da língua. A com H e A sem H. O emprego das palavras A com H e A sem H causa dúvidas, porque elas apresentam a mesma pronúncia. No entanto, podem alterar a ideia de tempo que pretendemos expressar. Vamos estudar como empregar essas palavras? Observe as imagens e leia as frases a seguir. Eu nasci há 10 anos. Daqui a 10 anos, eu estarei na faculdade. Então, vocês vão contornar aí, na história em quadrinhos, o A com H e o A sem H. Agora, qual palavra indica ideia de tempo futuro? A com H ou A sem H? O que você observou na frase para chegar a essa conclusão? Então, o que dá sentido de futuro aí é o A sem H, não é? Porque ela fala que daqui a 10 anos ela estará na faculdade, ela ainda é criança. Olha aí, a gente está vendo aí que ela é uma criança. E ela está falando que daqui a 10 anos ela vai na faculdade, vai estar na faculdade. Então, é futuro ainda o que ela está pensando, não é? Então, vocês vão botar A sem H, né? Bota aí A sem H e vem dizendo como que a gente observou, né? Porque ela está falando de uma coisa que ainda não aconteceu. Ela ainda não chegou na faculdade. E pelo tamanho dela aí, a gente vê que é uma criança. Agora a letra C. Qual palavra indica a ideia de tempo passado? A com H ou A sem H? A sem H. A com H, perdão. Então, escrevam aí, A com H. E como você chegou a essa conclusão? Pelo texto aí que ela fala, eu nasci há 10 anos atrás. Ela está se referindo ao passado dela, algo que já aconteceu, não é? Agora virou aí a página. Qual palavra antecede a palavra A sem H na segunda fala da menina? Daqui, né? A palavra daqui. Em qual dessas frases a seguir, a forma verbal faz pode substituir a palavra destacada sem alterar o sentido? Eu nasci há 10 anos. Ou daqui a 10 anos eu estarei na faculdade. Se eu trocar na primeira frase o A, né, a palavra em destaque, pela palavra faz, terá o mesmo sentido? Eu nasci faz 10 anos. Agora vamos fazer com a de baixo. Daqui faz 10 anos que estarei na faculdade. A primeira. Então, marco X na primeira. Eu nasci faz 10 anos. Eu nasci há 10 anos. A palavra A sem H indica tempo futuro, o que ainda vai acontecer, quando empregada após a palavra daqui. A palavra A com H
indica passado, o que já aconteceu. E quase sempre pode ser substituída por faz, sem alteração do sentido. Então aí já está dando uma dica, não é? O A sem H, ele dá sentido de futuro, que ainda vai acontecer. E o A sem H, com H, se refere ao passado, o que já aconteceu. E quase sempre dá para a gente trocar o A com H pela palavra faz, que o sentido da frase continua o mesmo. Então, aí no número 1 tem, leia as manchetes abaixo. Devastada pelo fogo, a mata da Chapada Diamantina só se recuperar daqui a 15 anos. Então, daqui a 15 anos. Futuro. Se é futuro, é o A sem H. Então, bota aí. Está se referindo ao futuro. Ainda vai se recuperar a mata. Descoberto navio português perdido no mar há 500 anos. Então, descobriram, não é, um navio perdido no mar há 500 anos. Ele se perdeu faz 500 anos, passado. Então, vocês vão escrever aí o quê? A com H. Se eu substituir descoberto navio português perdido no mar faz 500 anos. Deu sentido. Então, A com H. Está se referindo ao passado. Então, a gente já completou. Letra B. Qual das manchetes trata de um acontecimento passado? Manchete 2. E qual delas trata o acontecimento do futuro? Manchete 1. Então, passado, manchete 2. Futuro, manchete 1. Número 2. Complete as frases a seguir. Última página aí de hoje. Complete adequadamente as frases a seguir com A, com H e A sem H. Letra A. Estarei na aula de natação daqui a pouco. Olha aí, já tem a dica. Se tem a palavra daqui, a gente sabe que é A sem H. E ainda é futuro, ainda vai acontecer, eu ainda vou para a natação. Então, põe A sem H. Letra B. Não vejo meu primo há 2 anos. Com H. Minha família chegou nesta cidade há mais de 10 anos. A com H. Faz 10 anos. Então, A com H. Daqui a poucos meses será meu aniversário. Sem H. Espero que daqui a 30 anos os carros possam voar. Sem H. Tudo se referindo ao futuro. Terminei minha tarefa a tempo. Passado. A com H. Releia as frases da atividade anterior e responda as questões. Letra A. Em quais das frases é possível substituir a palavra que você empregou por faz? Qual das frases aí, né, a gente pode substituir com faz? Já sabe que faz se refere ao passado. As frases estão se referindo às frases com H. Então, vai ser a frase B, C, F. B, C, F. Letra B. Reescreva as frases substituindo a palavra que você empregou por faz. Então, vocês vão escrever as frases B, C, F. E no lugar do H, vocês vão botar a palavra faz. Então, vai ficar: não vejo meu primo faz 2 anos. Minha família chegou nesta cidade faz mais de 10 anos.
Terminei minha tarefa faz tempo. Número 4. Elabore 2 frases sobre você empregando a palavra a com ideia de futuro. A dica: empregue sempre a palavra daqui antes da palavra a para indicar a ideia de futuro. Então, vocês vão criar 2 frases aí usando a sem H se referindo ao futuro. Então, tá pedindo sempre antes do a colocar a palavra daqui. Então, eu posso escrever: daqui a 3 meses será meu aniversário. Daqui a 8 semanas chegará o Natal. Olha aí. Eu formei 2 frases. Vocês vão formar a frase de vocês, tá bom? Por hoje é só. Amanhã a gente se encontra na chamada de duo. Quem ainda não pegou o material, pede o responsável para ligar para a escola para marcar um horário para vir buscar o material, que já já nós vamos começar a usar aquele envelope. Tchau!